Bomba atrás de bomba nesse sábado. Quem diria, hein? Lira parte pra cima com tudo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mete os dois pés no peito do petista e acaba com todos os seus planos. Mas não é só isso não. Segundo Rodrigo Constantino, a situação está ficando cada vez mais complicada. Entre outras notícias que também prometem incendiar Brasília, ainda tem Ives Gandra Martins, o maior jurista, revelando tudo que aconteceu nas eleições de 2022 entre Lula e Bolsonaro, que vai deixar vocês chocados. O candidato Lula criticou o presidente Bolsonaro enquanto exercia a presidência, dizendo que ele não cuidava da natureza, que havia as queimadas na Amazônia, que era um descuido extraordinário. Grande parte da campanha que a área ambiental do presidente Lula fez contra o presidente era da sua incompetência, da sua impossibilidade de combater, como se as queimadas do Amazonas fossem culpa do presidente e não a dificuldade pela extensão territorial de combater os criminosos que lá estão. Para isso precisaríamos ter mais recursos das próprias Forças Armadas, recursos que infelizmente as Forças Armadas não têm recebido, de um controle cada vez mais difícil. Foi criticado, e o presidente Lula ganhou a eleição. No governo do presidente Lula, as queimadas são muitíssimo maiores do que naquele período. O que vale dizer, o Brasil está queimando, é o pai da queimada. Mas a essa altura é a natureza, o que nós vamos fazer, nós estamos com dificuldades. No governo Bolsonaro se queimou menos. E tem que se combater essa luta contra o crime organizado na Amazônia. O governo do presidente Lula se queimou mais. E agora? Qual é o discurso que ele tem que dar? O presidente Bolsonaro foi muito melhor que ele no combate às queimadas, porque se queimou menos. Enfim, as narrativas em política me entristecem muito. As pessoas não gostam de ver os fatos. Aproveitam fatos para fazer narrativas e tentar manipular ideias e manipular populações. Nós só podemos voltar a ser uma autêntica democracia quando todos os três poderes deixarem de se envolver por narrativas e procurarem ver a verdade dos fatos. Lembro sempre o que Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, declarou no prefácio de um livro meu sobre desenvolvimento econômico e segurança nacional, teria do meu escrito, no distante ano de 1971, em que ele dizia: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Infelizmente, os fatos são desconhecidos. Nós vivemos num mundo de narrativas pelos governos manipuladores de opinião. E isso, infelizmente, no meu livro A Breve Teoria do Poder, eu digo, grande parte das ditaduras vivem de narrativas e não de fatos. E eu gostaria muito, no Brasil, nós esquecêssemos as narrativas nos três poderes e passássemos a conhecer os fatos. Como dizia essa de Queiroz, a verdade nua das coisas, que são os fatos. Porque só os fatos bem interpretados evitam a fatalidade. Responsabilidade fiscal do que eu, diz Lula. Quando sai essa entrevista, o dólar começa a disparada. Eu já fiz em outras ocasiões, no Bradock e na Oeste Sem Filtro, a analogia que eu vou ter que repetir aqui, porque é a melhor que eu consegui encontrar. Deram as chaves do bar de volta para o bebum. Ele não prometeu sequer que ia mudar. Apenas acharam que ele poderia querer mudar. E ele, bêbado, gritou: eu sou o mais sóbrio dessa bagunça.
essa jossa aqui. Aliás, eu sou abstêmio. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo olhou e falou assim, não só esse cara já voltou a desviar a bebida toda para a barriga dele, como ele vai acabar com a bebida. Ele vai consumir tudo que tiver pela frente, até álcool tubarão. Porque ele é um alcoólatra no comando do bar. Isso é o Lula no comando das finanças públicas, das estatais. Por algum motivo, tucanos, economistas de mercado, pseudo-liberais, acharam que ia ser diferente. Agora o clima é esse. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. E nesse texto do Antônio Camarote, na Forbes, ele conclui dizendo que precisa ter uma pressão da sociedade civil por onde anda, as elites, pensantes. Muitos fizeram L. E que o Lula e o PT e o governo precisam falar sério em relação ao pacote. Tudo. Bom, se a esperança é essa, eu tenho uma má notícia. Não vai rolar. Não vai rolar. Helena Landau, uma das que fizeram o L. Nem Poliana resolve o pessimismo. Vai muito além da economia. A sociedade não confia mais nas instituições. Aqueles que deveriam colocar o interesse público como prioridade são os primeiros a cuidar do seu pirão, diz aquela que era chamada de musa da privatização e escolheu o PT vis-à-vis Paulo Guedes. Eu não vou aliviar a barra de João Moedo, Armínio Fraga, André Esteves, Pécio Arida, Pedro Malan, Helena Landau, Eduardo Janete da Fonseca, Luiz Stuberg e companhia. Essa turma, essa elite do Brasil, elite intelectual, elite financeira, eles tinham a obrigação de saber o que eles estavam ajudando a recolocar na cena do crime. Como Alckmin havia alertado, antes de escolher voltar junto. Vamos falar também sempre dos empresários petistas. Rubens Ometo, da Cosan, que doou 1 milhão para a campanha do PT e diz que agora estamos ferrados. A Luísa Trajano, do Magazine Luiza, são empresários petistas. A mídia nunca vai chamá-los assim. A mesma mídia que chamava qualquer um que enxergava virtudes na gestão do Paulo Guedes de empresários bolsonaristas. E foram todos eles perseguidos por isso. Nós vamos repetir aqui, até o último suspiro, que são empresários petistas, como a Luísa Trajano, cujas ações da Magalu estão ladeira abaixo. Faz o L aí. Só que ela resolveu, numa palestra, dizer que se você está insatisfeito, vai embora. O Luciano Trigo, na Gazeta do Povo, em sua coluna essa semana, escreveu sobre isso, Brasil ame ou deixe, resgatando, claro, o zeitgeist da época militar. Nas entrelinhas do slogan, a advertência aos incomodados era clara. Não, se não calarem a boca, o seu destino pode ser o exílio ou até mesmo a prisão, ou o sumiço. Agora, pelo visto, os empresários petistas estão na mesma toada. Somente em contextos de regimes autoritários ou em períodos de intensa polarização política, o amor ao país é tratado como sinônimo de apoio incondicional ao governo. É, aliás, o truque de todo coletivista totalitário. O Xi Jinping diz que se você criticá-lo, você não gosta do povo chinês. O Fidel Castro sempre fez o mesmo. O Kim Jong-un faz o mesmo na Coreia do Norte. O Lula no Brasil. Eles confundem ditadura com povo, com nação. Eu escrevi sobre isso na Gazeta e é justamente o contrário. Se você é patriota, se você ama o país, você tem a obrigação de condenar empresários petistas oportunistas, safados,
que estão sendo cúmplices de uma quadrilha que está, uma vez mais, destruindo a nossa nação, a nossa economia, a nossa democracia. E, claro, isso esbarra na Globo, que não tem nada de patriota, mas tudo de oportunista e petista, e que está nessa toada, né? Não atire, minha cognição é limitada, então prove. Memes alteram a cotação do dólar. Foi a nova piada involuntária dessa semana. Daniela Lima, na Globo News, culpando os memes pela alta do dólar. Detalhe que a Polícia Federal embarcou nessa. Essa ala lulista da Polícia Federal que não tem mais o que fazer e que fica perseguindo críticos, que é o que faz toda a polícia política em regime ditatorial comunista, totalitário. O Estadão alertando a ameaça de Lula ao Banco Central. Mas, de novo, isso não era previsível? Ao chamar de irresponsável a alta de juros e afirmar que vai cuidar disso, Lula faz pouco da autonomia do BC e lança dúvidas sobre a independência do seu escolhido Galípolo para presidir o banco. E quando alguém como Galípolo, que ontem estava dizendo que inflação é um fenômeno não monetário, mas de aquela baboseira toda, inércia dos empresários e blá blá blá. Quando um sujeito que vai assumir o Banco Central agora não entende o que é o fenômeno da inflação e ele passa a ser tratado como a voz de bom senso no grupo, você sabe que a coisa ferrou, está lascada. É o Aloysio Mercadante no BNDES, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, o Galípolo no comando do BC e o Lula comandando tudo. Como é que pode dar certo? São negacionistas econômicos. Negacionistas econômicos. Me pergunto se Haddad está sucumbindo a negacionismo econômico, diz Horácio Laffer Piva. Empresário vê falta de apoio ao ministro da Fazenda e prevê piora do cenário e do humor na economia. Não é preciso ser profeta, ter bola de cristal ou nem mesmo entender muito de economia para saber que essa turma vai destruir, uma vez mais, o nosso país. E vocês, gente, o que vocês acharam de todas essas revelações? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Eles estão passando de todos os limites inimagináveis. Basta ver esta notícia de Lira, que deixou Lula desesperado. Lira alerta sobre PEC que pode enfraquecer o executivo e acirrar tensões entre os poderes. Em sua última semana como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira fez uma alerta incisiva aliado sobre o desdobramento do embate entre o Congresso Nacional e o STF em relação às emendas parlamentares. Lira destacou que o caso o STF insista em interferir na gestão dos repasses, o Congresso poderá aprovar uma proposta de emenda, uma Constituição, uma PEC, que tornaria obrigatórios todos os tipos de transferências decididas pelo Legislativo. A medida considerada uma bomba política até por Lira é vista como um potencial desestabilização do presidencialismo. Seria o fim do presidencialismo e de qualquer governo? Seja que direita ou esquerda ou centro, afirmou Lira, segundo relatos de bastidores, a PEC enfraqueceria o poder executivo, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ao retirar seu principal instrumento de articulação política com o Congresso, que foi apelidada por parlamentares da PEC do fim do governo. Vale lembrar que Lula soltou foi muito dinheiro, teve muitas denúncias de deputados de direita para conseguir aprovar coisas no governo. E se essa PEC for aprovada, gente, é uma verdadeira bomba para Lula. O que ele vai usar? Para moeda de troca, o toma lá da cá? E aí, minha filha, é que Lula não passa mais nada no Congresso. Basta ver o que ele está fazendo, né, gente? Porque, segundo esse jornalista, ele detonou com Lula. Olhem isso.
Urgente, apresentador da Record vai para cima de Lula e o xinga de desgraçado, filho de uma égua, ladrão, por cortar o benefício do BPC. Urgente, apresentador da Record vai para cima de Lula e xinga. Ladrões! A banda pobre de uma mãe autista que não tem dinheiro. Elas sobrevivem. Deixam de comer para os filhos. Você sabe o que é ter um filho autista? Desgraçado, desalmado, filho de uma égua. Não, vamos cortar isso, cortar aquilo. Você é ladrão descarado. R$1.000 o valor que eles querem cortar. R$1.000. Vai fazer isso na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no raio que o parta. Vai fazer lá, canalha. Ladrões. A banda... E aí, gente, o que vocês acharam disso? É um absurdo, não é? Tirar das mãezinhas de crianças autistas é tão difícil, gente. Eu falo porque eu tenho um sobrinho. O meu irmão ainda não recebe nada, não. Mesmo precisando, é muito difícil de conseguir. E eles têm um alimento, como é que posso falar? Uma condição alimentar peculiar, eles não comem qualquer coisa, eles precisam de terapia. Como pode? Essas mães não têm como trabalhar e Lula querendo tirar dessas mães, isso é muito triste. Realmente esse governo está passando de todos os limites e não seria ruim essa PEC não, né? De Arthur Lira. Iria cair como uma bomba no colo de Lula e também do judiciário brasileiro. Já chegou a hora de cada poder estar no seu poder. Já chegou a hora, né, de cada um no seu quadrado. Parar com esse negócio do judiciário legislar. Legislar é o legislativo, aqueles que foram eleitos democraticamente pelo povo para nos representar, não os ministros do STF. Bom, este foi o React de agora, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que disse esse jornalista, do que disse Rodrigo Constantino, do que disse Ives Gandra Martins, o maior jurista, sobre as eleições de 2022. Se vocês concordam ou não. E se vocês acham que tudo vai mudar em 2026 e Bolsonaro vai vir presidente, coloca aqui Bolsonaro 2026. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo e me chamo Renata. Muito obrigada a todos, até nosso próximo React.